A videoaula de hoje é a correção do plano de estudo remoto do 8º ano, mês de agosto, parte 1. Responda V para verdadeiro e F para falso. Todos os seres vivos se reproduzem da mesma maneira? Falso. A gente sabe que tem seres que reproduzem sexuadamente, outros assexuadamente. Então, os seres vivos vão se reproduzir de formas diferentes. Então, está errado. Bactérias são exemplos de seres vivos que se reproduzem de forma assexuada, geram clones de si mesmas com o mesmo material genético verdadeiro. A forma sexuada que ela tem de se reproduzir é que nós chamamos de divisão binária, a qual ela consegue se dividir ao meio. E quando essa reprodução, toda vez que a gente fala de reprodução assexuada, nós estamos falando de uma geração de clones, seres idênticos geneticamente. C. A variabilidade genética é muito importante para as espécies. Sem variabilidade genética, esses clones ficam vulneráveis e podem ser mortos por uma única ameaça, por exemplo, uma doença. Correto. O que permitiu a sobrevivência da espécie humana durante muito tempo é o fato de sermos tão diferentes. Isso é importante, porque fatores que venham a acometer a população com uma doença, alguns seres vão chegar a morrer por essas doenças, mas outros terão doenças muitas das vezes que não chegarão a levá-los à morte, por causa dessa variabilidade genética que a espécie humana tem, e não só a espécie humana, as demais espécies. Isso é importante para garantir a sobrevivência daqueles indivíduos. As células reprodutivas masculinas ou espermatozoides são dotadas de mobilidade. Sim, os espermatozoides, eles são dotados de mobilidade porque eles vão ter que se deslocar até a célula reprodutora feminina. No caso do espermatozoide, nós tivemos a presença do flagelo. Na fertilização interna, a união dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea. Sim, toda a fertilização interna, essa união do óvulo do espermatozoide vai se acontecer no corpo da fêmea. Na fertilização externa, ambos os gametas são lançados no meio ambiente. Correto. Então, dessa forma, nós temos um exemplo clássico que é o sapo, a qual o sapo ele vai para a lagoa e ali eles lançam os seus gametas fora do ambiente. Aqui nós temos o exemplo que eu falei anteriormente, uma reprodução, uma fecundação externa. O sapo, o macho, dá o chamado abraço na fêmea, liberando seus espermatozoides, as fêmeas também liberam seus óvulos. O que a gente tem de interessante nessa imagem? Essa fertilização externa para ocorrer, ela tem um grande número de gametas, muito maior do que aquela quando você tem uma fertilização interna. Então, aqui nós temos um caso, uma ostra, por exemplo, tem 100 milhões de gametas femininos, já a mulher libera 12 óvulos por ano. Então, você vê a quantidade bem inferior à quantidade de óvulos que a mulher libera em relação ao que as ostras liberam. Levando em conta essa característica da fertilização externa e da fertilização interna, porque em termos de evolutivamente falando, as espécies com fertilização externa produzem mais gametas. Primeiro, como essa fecundação externa está acontecendo no ambiente, a possibilidade deles se encontrar, já que o ambiente é muito grande, é bem menor. Para compensar essa dificuldade dos gametas se encontrar, nós temos maior quantidade de óvulos produzidos e liberados no ambiente. Questão 3. A espécie humana ela é classificada como vivípara, ao passo que as araras são consideradas como ovovivíparas. Aí nós vamos perguntar, primeira pergunta, por que essas espécies diferem nessa classificação? Vamos começar com a classificação humana. Quando eu falo uma espécie vivípara, no caso, a espécie humana, nós estamos vendo aqui o embrião se desenvolvendo no interior da mãe, ele fica dentro do útero e é alimentado até o final da sua gestação pela mãe, fica protegido. Já no caso das araras, elas põem seus ovos e seus ovos apresentam um embrião e reservas nutritivas. Aqui na próxima imagem nós vamos ver aqui imagem dos ovos, né? Podemos ver que esses ovos, os ovíparos, ele não fica o bebê no corpo, o embrião no corpo da mãe e fica no ambiente externo. Esse
embrião terão todos os nutrientes, tudo que é necessário para se desenvolver fora do corpo da mãe. Cachorros, gatos, porcos e cavalos são incluídos em qual dos dois tipos de grupos? Por quê? Os cachorros, gatos, porcos e cavalos não são mamíferos e, por esse motivo, a fêmea ela segura esse embrião no seu corpo, no caso no útero, até o final dessa gestação. Aqui nós temos um caso de um cachorrinho, a gente vê que ele está bem assim, a cachorrinha, né, no caso, a gente percebe a barriguinha bem grande, porque ela já está no final de sua gestação. Questão 4. Enumera as vantagens e as desvantagens das duas formas de reprodução, sexuada e assexuada. Então, nós temos duas formas de reprodução, sexuada e assexuada. Qual a diferença das duas? Quando eu faço uma reprodução sexuada, eu estou perante um óvulo encontrando com um espermatozoide. Então, a presença de gametas. Na reprodução assexuada, não há presença de gametas. Nós não temos gametas. E qual seria a vantagem e a desvantagem desses dois tipos? Na reprodução sexuada, nós temos uma grande variabilidade de indivíduos. Por quê? Na reprodução sexuada, o indivíduo que origina ele é semelhante aos seus pais, mas não é igual aos seus pais. Ele traz em si algo diferente. Ele só parece com os pais. Eu, por exemplo, pareço com meus pais, mas não sou idêntica, eu não sou cópia dos meus pais. Agora, quando você fala de uma reprodução assexuada, nós estamos falando de cópias exatas, xerox. Dessa forma, os indivíduos mais adaptados, em geral, são, dependendo do ambiente, eles vão ser selecionados para reproduzir. Se um ambiente for um ambiente que está sofrendo muito estresse ambiental, aquele que estiver reproduzindo reprodução sexuada terá mais vantagem. Se o ambiente ele não está sofrendo estresse ambiental, o indivíduo se reproduzindo assexuadamente vai ser muito mais rápido. É interessante falar isso, que, por exemplo, as bactérias elas trazem consigo as duas formas de reprodução. Quando o ambiente está muito tranquilo, ela vai se reproduzir assexuadamente, então ela prolifera e ocupa os lugares com mais facilidade. Mas se o ambiente começou a sofrer alteração, a ficar difícil de sobreviver, elas passam a reproduzir sexuadamente, buscando aquilo que nós chamamos de uma variabilidade genética. Então, esse quadro aqui vai resumir para a gente as vantagens e as desvantagens. Na reprodução sexual, nós temos a formação de clones. Ela seria, teoricamente, uma vantagem porque ela é muito rápida. Quando você fala em clones, você fala de indivíduos que se reproduzem de forma muito rápida, já que o processo de divisão é por mitose, estão se dividindo muitas vezes fazendo cópias de si mesma. Grande desvantagem que ela não tem diversidade, elas são todas cópias, então se tiver alguma alteração ambiental, vai ser difícil adaptar e não favorece a evolução das espécies. Para vocês entenderem, igual um exemplo que eu já falei anteriormente para vocês. Imagine que eu tenho espécies vivendo em dado local, e aquele dado local é atingido por uma doença. Aqueles seres que estiverem reproduzindo sexuadamente e que esses seres forem diferentes entre si, terão mais chance de acabar sobrevivendo do que aqueles seres que foram cópias. Então, por isso a importância da reprodução sexuada. Porque a reprodução sexuada ela vai garantir a variabilidade genética. E isso terá maior capacidade de sobrevivência em relação a mudanças ambientais. Ou seja, se chegar uma doença a ocupar a espécie humana, alguns indivíduos com certeza serão mais suscetíveis a essa doença do que outros. O problema da reprodução sexuada é que ela é um processo lento e gasta muita energia, então seria a grande desvantagem da reprodução sexuada. Só para fazer um parênteses para vocês entenderem o quão importante é ter essa variabilidade, ter essas mutações, essas diversidades que nós temos, nessas variedades. Eu vou falar um pouquinho das mutações que nós estamos acontecendo com o vírus da Covid. O vírus da Covid ele é altamente mutante, embora não seja considerado reprodução sexuada e assexuada, que no caso o vírus ele é um ser acelular e a forma dele de reprodução é diferente, não se enquadra nessas duas,
mas ele faz um processo que nós chamamos de mutação, ele consegue criar uma grande variabilidade. E essa variabilidade que ele está criando é uma das formas que ele está conseguindo, muitas vezes, fugir às vacinações e ao sistema imune. Então, vocês conseguem entender o quão importante um ser que quer sobreviver, ele ter variabilidade, ele se diversificar. E isso que é importante muito na espécie humana, isso acontecer. Que, na verdade, nós começarmos a entender o quão é importante sermos nós diferentes, não sermos tão iguais. Pelo contrário, valorizar as diferenças. Que quanto mais diferente o ser humano ser um do outro, maior possibilidade que ele tem de sobreviver perante as mudanças ambientais, perante a própria evolução em si. Até a próxima videoaula.